Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Com certeza você já ouviu esse ditado popular que vai contra uma tendência que todos nós temos, a de adiar ou transferir para o futuro uma tarefa que você poderia fazer no presente. É o famoso deixa que o meu eu do futuro resolve. E tem um nome para isso, procrastinação. É sobre esse tema que iremos falar no programa de hoje. O Miscelânea já está no ar. Bom, para participar dessa conversa com a gente, nós convidamos o psicólogo Fernando Ferreira. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui, ter esse espaço para a gente falar desse tema tão importante. Bom, para a gente começar, a gente está o tempo todo fugindo da procrastinação. A gente está cheio de culpa. É possível não procrastinar? É possível não procrastinar, é um aprendizado, né? A procrastinação tem dois fatores muito importantes que envolvem esse fenômeno, né? O primeiro fenômeno que está ligado a procrastinar é quando essa atividade ela não é algo do meu desejo genuíno, não é uma coisa que eu quero de fato fazer, né? Ela tem a ver com alguma motivação externa, como por exemplo uma demanda do meu trabalho, uma demanda em que me foi solicitado algo, mas não é algo que eu quero fazer, né? E isso é muito comum. Outra questão importante também é quando eu me baseio em referenciais externos a respeito de uma coisa que eu quero fazer, isso não tem a ver com a minha experiência. Então, por exemplo, quero me exercitar, eu vejo vídeos falando sobre exercícios, e aí tem um modelo de alguém que está lá no YouTube e fala, você vai treinar assim, por tanto tempo, por um tal período, mas aquilo não tem a ver comigo, com a minha rotina, com as minhas possibilidades de horário. Então eu me espelho em algo que é fora, né, fora da minha realidade, muitas das vezes, e tento incorporar isso para mim. Mas isso às vezes não cabe. E aí é onde eu acabo procrastinando. E faz parte da natureza humana buscar sempre o prazer e fugir de tudo que não traga prazer. Sim, nós temos essa tendência, digamos, né? O nosso corpo, instintivamente, ele é programado para buscar repouso, satisfação, descanso, né? Então, atividades que me custem algo, né? Um esforço, por exemplo, né? Fazer um exercício é algo anti, né? Digamos assim, a nossa essência, que é a essência de repousar. Eu me movimentar, ir lá, fazer um crossfit, é uma coisa que não é programada, né? No nosso organismo. Então, a nossa tendência é o repouso, né? As atividades que demandam esforço são contra, digamos, a nossa natureza. Existe todo um processo mental, cognitivo, que faz com que a gente adie algumas atividades. É só um processo mental ou ele é físico também? E quais são esses processos mentais? Sim, na procrastinação a gente tem o corpo inteiro envolvido, né? A gente tem o corpo, né? Os membros, o tronco e também a parte psicológica. As pessoas que estão ouvindo aqui agora, se elas fizerem uma autoanálise e pensarem quando é o momento que eu procrastino, né, o que eu estou fazendo e como eu estou presente, muito provavelmente elas vão perceber que é um corpo mais prostrado, mais colapsado, né, o corpo como um todo, né? Então eu estou mais, digamos, colapsando. Esse é o corpo da procrastinação, que é diferente de um corpo de atividade, como por exemplo o corpo que está presente aqui agora. Ele tem uma consistência, ele não está duro, né? Mas também não está mole, eu estou consistente. Então o corpo todo está envolvido, seja na ação ou no descanso, na procrastinação. E o procrastinar, ele pode se tornar um vício? Como que a gente identifica isso? Pode se tornar, sim, algo como um vício, que na verdade fica um padrão, né? Se essa questão do corpo entrar em um colapso é uma coisa, digamos, comum, que pode acontecer, é um reflexo possível, né? Diante de um cansaço, diante de alguma questão que me custou emocionalmente, eu posso ficar mais colapsado, né? Mais para baixo. Só que se eu vivo numa constância, sempre com esse corpo, sempre mais colapsado, sempre mais prostrado,
isso vai se formando como um padrão, né? E aí eu tenho uma tendência a procrastinar com mais frequência. Indo agora então para essa questão mais mental mesmo, cognitiva, a gente entender um pouco do corpo e qual que é o processo mental que costuma acontecer, que faz com que a gente adie algumas atividades. Sim, a nossa disposição corporal, ela influencia no psicológico. Então, retomando a ideia, né, do corpo colapsado, esse corpo colapsado, ele vai trazer algumas mensagens para o nosso psicológico, né? É um corpo que ele tende a ter sentimentos de derrota, de frustração, de desânimo, né? Isso tudo vai alimentando o psicológico nesse sentido, que retroalimenta o corpo, confirmando o corpo num colapso. Então, corpo e mente estão diretamente ligados e um mandando mensagem para o outro o tempo todo. Bom, a gente ainda tem mais algumas dúvidas, mas o Miscelânea vai fazer um rápido intervalo, já que a gente volta. Voltamos com o Miscelânea, que hoje está tratando de um assunto muito interessante, procrastinação, com o nosso convidado de hoje, Fernando Ferreira, que é psicólogo. Doutor, a procrastinação, ela é sempre negativa ou ela pode ser até certo nível saudável? Geralmente ela tem um caráter negativo, porque a pessoa que diz que está procrastinando, ela está dizendo que ela está deixando atividades importantes de lado, né? Ou deixando para depois. Geralmente ela tem esse cunho, digamos, negativo. Mas pode ser entendido que em alguns momentos eu deixar algo que é importante, que eu tenho que fazer sim, mas de repente não cabe agora na minha semana, na minha grade de horários, eu vou deixar para a semana que vem. Então vai do como a própria pessoa faz a interpretação disso. O contexto negativo que envolve a procrastinação, ela surge por conta de uma ideia de produção constante, que a gente precisa sempre estar produzindo. Quando a gente inverte essa lógica, qual que é a importância do ócio? Sim, nesse contexto é importante ressaltar uma questão, que na nossa sociedade existe uma crença popular de que quanto mais esforço, isso é mais resultado, né? Ou seja, uma equação, mais esforço, mais resultado. Então existe todo um discurso em volta do faça, produza, né? Não pare, enfim. Isso não é uma verdade. Não necessariamente mais esforço é igual a mais resultado. Eu posso ter uma ação comedida, né? Em passos lentos, no entanto, com uma constância em uma certa direção, e eu vou atingindo os meus alvos, né, da minha vida com leveza, com suavidade, né? Não significa que os planos vão ficar, né, de qualquer modo abandonados, não, mas eu estou numa constância, né? E existe algum tipo de transtorno que pode ser que esteja ligado diretamente à procrastinação? Até que ponto procrastinar não pode ser necessariamente um transtorno? Sim, não como uma regra, né, mas temos dois transtornos que estão, assim, de certa forma, relacionados, tá? E a pessoa precisa, lembrando, a gente vai trazer isso apenas como uma educação, mas as pessoas que ficarem com algum sinal de alerta diante dessa conversa, é importante buscar um profissional para um diagnóstico adequado. Mas temos dois transtornos, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade está um pouco relacionado com isso, porque a pessoa que tem esse transtorno, ela tende a ser muito acelerada e muito agitada. Com isso, não é que ela procrastina, mas ela perde o foco, ela fica migrando de ações, de atividades com frequência e não tem uma constância em algo, né? O segundo transtorno é o da depressão, né? Lembra que eu falei um tempo atrás do corpo colapsado? O corpo colapsado também é frequente numa pessoa que tem depressão. Então essas duas coisas, né, a depressão, o colapso, né, e a procrastinação estão muito próximos, né? Então são dois casos que são importantes ter atenção. Para aquelas pessoas então que têm dificuldade em realizar alguma tarefa, existe alguma regra ou uma técnica que te ajude a cumprir? Sim, é importante lembrar desse espectro, né, onde nós falamos do corpo colapsado versus, por exemplo, do corpo hiperativado, no caso do TDAH, né? Então eu posso buscar um esforço comedido, né, em que eu não estou nem num polo e nem no outro, de hiperativação. Como eu posso desenvolver essa atividade com um pequeno esforço, mas que eu possa sustentá-lo num contínuo de tempo?
Então é muito importante ficar atento aos sinais no corpo, né? E fazer essa balança, né? Buscar esse equilíbrio no como eu ajo nos meus projetos de vida. E qual que seria a relação entre procrastinação e organização? Até que ponto a gente pode estar procrastinando, talvez por não se organizar direito? Sim, acredito que a organização, ela pode ser usada como uma ferramenta, uma técnica contra a procrastinação. Então, como eu vou me organizar na minha semana, o que eu vou fazer, o que cabe na minha semana, dado o malabarismo, né, da nossa vida adulta, que a gente tem demandas pessoais, demandas profissionais, demandas familiares, né? E é todo um malabarismo, como eu sempre falo. Como eu vou me organizar dentro da minha vida, dentro das minhas possibilidades, né? Para que eu atinja os meus objetivos de maneira comedida, né? Num contínuo de tempo. Então a organização, ela entra como uma ferramenta contra a procrastinação. E num lado mais psicológico, como que a gente pode se motivar para concluir certas tarefas? Primeiro, lembrando da primeira pergunta, que é a questão do desejo. A primeira coisa é eu buscar coisas para a minha vida que eu realmente desejo fazer. Marcos importantes que têm a ver com desejo genuíno. Quando eu faço isso, quando eu busco coisas que têm a ver comigo, eu tenho uma tendência maior a não procrastinar, porque aquilo faz mais sentido para mim do que, de repente, uma tarefa, uma demanda externa, né? Então, buscando coisas que têm mais a ver comigo, eu tenho uma tendência a ter mais foco, mais consistência. Essa é a primeira dica, assim, muito importante. Para finalizar, então, como que a gente diferencia e qual que é a importância de fazer a diferenciação entre procrastinação e, de fato, uma rotina que tem muito menos tempo para tantas atividades que a gente tenta incluir nela? O importante nesse contexto é a consciência do como eu estou me usando e usando os meus recursos. Então, eu tenho que ter a consciência nesse sentido do que eu estou fazendo comigo, né? Será que eu estou procrastinando, deixando coisas importantes de lado, não estou me usando como eu deveria? Ou num outro polo, né? Será que eu estou me superlotando, né, me apertando de atividades e de demandas, e isso também traz uma experiência ruim de mim? Né? Falando na questão dos polos, um polo, eu tenho uma experiência ruim de mim. Num polo em que eu estou mais colapsado, vou deixando coisas de lado, né? No outro polo em que eu estou super ativado e super apertado, eu também tenho uma experiência ruim de mim. Então é importante buscar esse equilíbrio, né? Como vou me usar, como vou me colocar na minha vida, buscar meus marcos de maneira comedida, né? E gradual. Bom, com certeza a gente levantou pontos muito interessantes. Fernando, queria agradecer pela sua presença aqui, o nosso programa já está chegando ao fim. Sim, eu que agradeço o convite de vocês, tá, da TV Univap, e estou à disposição para novos bate-papos. Bom, o Miscelânea termina aqui. Muito obrigado você também pela companhia. Este programa ficará disponível no nosso canal do YouTube e não se esqueça de acompanhar a TV Univap nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Instagram, @TV Univap. Até a próxima.